Bem-vindo aqui a mais um vídeo. Então, a gente vai falar hoje sobre criptografia assimétrica, como você pode ver. Eu sei que nesse momento já tem muita gente que está fechando o vídeo, então esse hoje vai ser um vídeo para os fortes. Se você gosta ou tem curiosidade de saber como é que funciona, como é que pode ter duas chaves diferentes para criptografar e outra para descriptografar, como é que isso funciona por debaixo dos panos. Então hoje o meu objetivo aqui é que você entenda. Eu sei que parece bruxaria esse negócio, né? Eu tive a ideia de fazer esse vídeo por causa de um comentário que apareceu em outro vídeo aqui do canal, que uma pessoa teve uma dúvida que é genuína. Ela perguntou, mas como é que pode o pessoal que está lá no blockchain conseguir saber que foi você mesmo que está enviando os bitcoins de um lugar para outro se eles não têm a tua chave privada, né? Como é que pode? Que bruxaria é essa? Então eu vou explicar aqui como é que funciona e esse processo é através de matemática. Então, se você não curte cálculo, vou dizer para você que eu também não. Eu sei que muita gente acha que programador adora cálculo e isso é uma falácia aí, não é verdade. Tem muitos que gostam, obviamente, mas programador tem que ser bom em lógica e não em cálculo. Talvez não seja claro isso para você, mas a lógica não nasceu na computação, a lógica nasceu na filosofia, e apesar de ter uma relação entre lógica e matemática, são coisas separadas. Você pode ser um bom programador sem gostar de matemática e vice-versa. Então tamo junto, também não gosto de cálculo não. Mas eu, como você viu pelo meu sobrenome, né, Salem, eu curto saber o que está segurando meu dinheiro. Eu não gosto de saber que meu dinheiro está correndo risco. Então, esse foi um dos pontos pelo qual eu aí entrei de cabeça nesse negócio para entender como é que funcionava esse negócio da criptografia. Eu, como programador, eu confiava no sistema criptográfico, eu sabia qual era a teoria por trás da criptografia assimétrica ou criptografia de chaves públicas, mas eu nunca cheguei a ver os cálculos de como é que funcionava matematicamente. E eu tive que fazer isso para entender o Bitcoin. Afinal de contas, eu não ia botar meu dinheiro num negócio que eu não sei o que está acontecendo por debaixo dos panos. Se eu chegasse na conclusão, opa, tem alguém que pode quebrar esse negócio aqui e roubar o meu dinheiro, eu não ia colocar. Então, eu resolvi entrar de cabeça e descobrir quais eram os cálculos e eu vou trazer para você aqui hoje. E quando eu comecei a estudar esse negócio, eu achava que seriam cálculos mirabolantes, seria um negócio do outro mundo, e eu descobri que para você conseguir fazer os cálculos, você só precisa saber algumas operações básicas de matemática: potenciação, soma, divisão e subtração. Você não precisa saber mais nada. Se você só quiser seguir um passo a passo para fazer o procedimento, é só isso que você precisa. Claro que para você entender o porquê que é feito cada cálculo, qual que é o objetivo daquele cálculo, aí você teria que estudar aí matemática a fundo, fazer uma faculdade de matemática, estudar a fundo criptografia, e não é o nosso objetivo aqui. Aqui é só para mostrar para você como é feito o cálculo, então a gente vai seguir uma receita de bolo. Quando você está seguindo a receita de bolo, você não fica se questionando por que você vai jogar o ovo lá, se ele mandou você jogar um ovo. Você simplesmente quebra o ovo e joga na receita porque você sabe que é o jeito que vai dar certo. Tá? Então aqui o nosso objetivo é só seguir uma receita de bolo e mostrar como que funciona. E eu vou deixar na tela aqui então essas duas formulazinhas mágicas aqui. Se você não está batendo palma para elas agora, você vai bater no final da apresentação. É só isso que você precisa saber para poder encriptar mensagens e desencriptar mensagens. Criptografia assimétrica, a que eu vou mostrar para você aqui, ela só precisa dessas duas fórmulas, mas é obviamente que tem alguns passos que a gente tem que aprender no caminho para a gente poder entender o porquê que essas duas fórmulas são as que fazem o feitiço e desfazem o feitiço, que seria criptografar ou cifrar uma mensagem e desencriptar ou descriptografar uma mensagem. Então eu vou deixar na tela aí por 5 segundos para que dê tempo de você sair da apresentação caso você já esteja com medo. Se você não é destemido, se você gosta, está curioso para saber, então você segue aqui no vídeo que eu tenho certeza que no final você não vai se arrepender, espero eu. Vamos entender então de novo aquele nosso esqueminha, né? A gente tem um texto plano em um lado, que seria o texto original que a gente vai querer encriptar. A gente vai cifrar esse texto com uma chave pública que está ali em cima, e esse texto vai virar uma coisa totalmente ininteligível. Você não vai conseguir entender o que está do outro lado depois dele ser cifrado com a chave pública. E para você conseguir retornar, desofuscar esse texto e retornar ele ao estado original, ele só vai ser possível com a chave privada.
Então você já deve ter entendido que a chave pública e a chave privada elas têm que ter uma relação. Se a gente está falando aqui de cálculos matemáticos, provavelmente tem que ter algum tipo de relação matemática entre essas duas chaves e é isso que a gente vai entender aqui nessa apresentação. Então você pode pensar aí que a sua chave pública ele é um cadeado que vai trancar a informação e tem um determinado código, que ele vai utilizar um determinado código para poder fechar o cadeado, mas que para abrir o cadeado é um outro código que é muito difícil de ser descoberto. Ou seja, mesmo que você saiba qual é o número que está ali naquele cadeado ali em cima, não é suficiente para você conseguir desfazer o feitiço. Aquele número que está ali que fecha a informação, que bloqueia a informação, ele é um número, e a informação que vai. E o número que vai desbloquear a informação é um outro que não tem, aparentemente não tem nada a ver com a chave original, a chave pública. E aí fica aquela dúvida, como é que é possível fazer esse tipo de coisa? Realmente parece bruxaria. Então você tem dois caminhos a pensar. Ou um, é bruxaria mesmo, e paciência, vou fechar o vídeo. Ou dois, você pode pensar que é a matemática. E é óbvio que é o 2 matemática. Então, considerando que a chave pública e a chave privada elas são números e elas têm uma relação entre elas, a gente pode deduzir. Aí, pelo menos no sistema que é utilizado no Bitcoin, que você tem uma chave privada, que é essa que está em cima, e o caminho dessa chave privada para a chave pública, ela é fácil, ela é um caminho muito fácil de você fazer. Então é possível deduzir a chave pública a partir da chave privada. Porém, o oposto não é verdadeiro. É muito difícil de você conseguir reverter e descobrir qual foi o número que originou aquela chave pública, tá? Então qual que foi o número que originou a chave pública? Você não sabe. E isso tem um nome, a gente chama de trapdoor. Trapdoor, se você for procurar em inglês o que significa, é alçapão. Alçapão são aquelas portas escondidas. Se você for olhar aqui, você vai talvez encontrar um alçapão nessa figura. O que significa isso? Por que foi dado esse nome? Porque quando você está de um lado do alçapão, é muito, por exemplo, se você está lá embaixo, no porão, você consegue facilmente encontrar a saída desse alçapão para voltar para a superfície. Porém, para você entrar no alçapão, descobrir aonde está a porta, você tem que ter alguma informação secreta, você tem que já saber de antemão onde está o alçapão, ou você tem que ficar procurando essa informação. Aonde que está o alçapão? Você vai entrar na casa e vai ficar procurando até encontrar. É por isso que tem esse nome. Então, para trazer para a matemática esse conceito, fazer um certo cálculo é fácil, tá? Se fazer um certo cálculo é fácil, mas descobrir os valores que originaram o resultado daquele cálculo for extremamente difícil, isso significa que a gente tem uma função trapdoor na matemática. Porém, tem um pulo do gato aqui, tá? A trapdoor ela não é uma função de mão única, como é a função hash. A função hash, você calcula ela uma vez e você não consegue mais voltar para o texto original. Ele vai gerar aquele resumão para você lá no hash e você, a partir do hash, não consegue mais voltar. Não existe um método para você conseguir voltar. Porém, no trapdoor, sim. Então tem um pulo do gato aqui. Se você tiver alguma informação que seja uma informação secreta, isso faz com que seja muito rápido de você conseguir descobrir os valores originais. Aqui a gente vai então entrar no RSA, que é esse nome, essa sigla aí misteriosa. O que é RSA? RSA ele é um algoritmo criptográfico que foi feito por esses 3 diletos senhores aqui, né? Chiqueza total. Não sei o que o Marcelo Camelo está fazendo nessa foto, mas enfim. Esses 3 caras fizeram o tal do algoritmo RSA. O que é RSA? Você pode ficar tentando descobrir, nossa, deve ser alguma sigla, Reverse Search Algorithm ou coisa do gênero, e não é nada a ver. RSA é simplesmente a inicial do sobrenome de cada um desses 3 malucos aí que inventaram o algoritmo, que descobriram esse algoritmo. O RSA ele não é utilizado dentro do Bitcoin, tá? Dentro do Bitcoin a gente usa um negócio que tem um nome muito mais da hora, que é curvas elípticas. Você tem que concordar comigo, Satoshi fez uma escolha muito massa aí. Mas não foi por causa do nome que ele escolheu. O fato é que o RSA, apesar de ter sido, ou ainda ser um dos algoritmos criptográficos mais utilizados, para você conseguir utilizar ele, por causa do tipo de função trapdoor que ele implementa, os números têm que ser muito grandes, tá? Então, com o algoritmo de curvas elípticas, você consegue o mesmo nível de segurança que o RSA, porém com números menores. A gente vai ver isso daqui a pouco.
Mas enfim, só queria trazer aqui para você que foram esses três malucos que inventaram o RSA, e a gente vai, nesse exemplo aqui, utilizar o RSA porque é mais fácil de eu poder explicar em um momento inicial. Depois a gente passa por curvas elípticas, tem tempo aí pra gente fazer isso aí, tá? E eu confesso que eu tenho que estudar um pouco mais sobre curvas elípticas para me sentir confiante aqui de fazer uma explicação. Então a gente vai começar no RSA. O que era aquela função trapdoor? A função trapdoor é aquela que é fácil de você ir para um lado, mas é difícil de você voltar e descobrir os valores originais. E o RSA ele utiliza uma função trapdoor que é baseada aí na fatoração de números primos. Então eles multiplicam dois números primos e simplesmente essa função é a função trapdoor. Eu vou explicar para você o porquê. Bom, o que é um número primo para começo de conversa? Se você já está aí num certo nível escolar, você talvez deva lembrar vagamente o que é. Se você não conhece a família dos números, aí não sabe quem é primo de quem, eu vou dar um exemplo bem rápido para você descobrir se um número é primo. Tá? O número primo, pensa aí, é simplesmente um número que consegue ser divisível por ele mesmo ou por 1 sem sobrar resto. É um jeito bem simples de definir um número primo, mas para esse nosso exemplo aqui é suficiente. Se você for perguntar para um matemático, ele vai vir aqui na minha casa me dar uma surra. Mas em tese, para esse nosso exemplo, é só isso aqui é suficiente. Então eu vou pegar dois números primos aqui, 3 e 7, e vou multiplicar os dois. O que vai acontecer com isso aqui? Ele vai dar um número pra gente, 21. Foi fácil, né? Aí você já deve estar pensando, porra, eu quebro fácil esse RSA aí, né? Tá, vamos com calma. 3 é um número primo por quê? Porque você consegue só dividir por ele mesmo. 3 dividido por 3 dá 1, sem sobrar resto. E 3 dividido por 1, que dá 3, sem sobrar resto. O 7 também. 7 só dá para dividir por ele mesmo. E é por isso que eu escolhi esses dois números que são pequenos, dá pra gente montar o nosso exemplo. Legal, aí você pensa assim, poxa, então isso aqui é simples, né? Eu multiplico dois números primos e tenho um resultado. Sim, agora se eu perguntar para você, se eu só te desse o número 21 e você não soubesse quais foram os dois números que, quando multiplicados, dava 21, você saberia me dizer? E daí você de novo vai confirmar, vai falar assim, pô, eu vou quebrar esse RSA aí muito fácil, né? Aí eu digo para você, tudo bem, de cabeça é fácil, você rapidamente consegue chegar no número. Mas se eu der esse número aqui, agora você consegue fazer de cabeça? Aí não. Mas você, obviamente, vai pensar assim, quebro fácil também, porque daí eu pego um computador e ele rapidamente vai me resolver esse problema. Beleza, vamos chegar lá. Eu fiz esse cálculo, tá? Eu botei no computador e pedi para ele fatorar para dizer quais são os dois números primos que, quando multiplicados, dava esse número grandão. E ele demorou 10 segundos para me dizer que era esse 98.801 e o 103.483. Legal. O computador faz isso com o pé nas costas. 10 segundos, quebrou o RSA. Legal. Mas tem um porém. Quanto maior o número, mais difícil é de encontrar os valores. Então, aqui quando a gente está falando do RSA, a gente está falando de valores de 1024 bits, de 2048. São números grandes, são números bem maiores do que esse aqui, tá? Tem lá 500 casas, é um número aí de 500 casas, é uma coisa muito grande. E descobriu-se que mesmo computadores têm uma dificuldade muito grande para fatorar números primos. Ainda não se achou um formato que seja fácil de fatorar números primos. E existem diversos fatores aí pelo qual isso acontece, mas o que se sabe hoje é que ainda, se você tiver um número razoavelmente grande para fatorar e que você sabe que é produto de dois números primos, você vai demorar aí centenas de anos, dependendo do tamanho dos valores que você está tentando fatorar. Então, o RSA é baseado em cima desse trapdoor, da fatoração de números primos, ele simplesmente escolhe números primos que são bem grandes. Porém, como eu falei para você, o trapdoor ele tem um pulo do gato. Se você souber um dos valores, pelo menos um dos valores, já você consegue desfazer esse feitiço muito rapidamente. Por quê? Pensa lá, se a gente tem aí esse número grandão e a gente já tinha de antemão um dos números, 98.801. Você concorda que para fazer esse cálculo é bem mais rápido, o computador consegue fazer isso aqui num piscar de olhos. Então, essa é a função trapdoor que é utilizada dentro do RSA, fatoração de números primos, tá? Legal, então temos aqui o nosso trapdoor, que é o primeiro elemento para poder possibilitar a criptografia assimétrica. O que a gente vai fazer daqui para frente então? A gente tem 3 passos que a gente tem que fazer. A gente vai aprender a gerar as nossas chaves públicas e privadas utilizando o algoritmo do RSA.
que tem esse trapdoor aí como base, a gente vai cifrar um texto, ou melhor, um número, utilizando o algoritmo, e vai decifrar um número utilizando o algoritmo também, tá? Utilizando as chaves que a gente gerou no passo número 1. Vamos lá. Aqui você tem que pensar que a gente está seguindo uma receita de bolo. Por quê? Porque eu não vou poder explicar para você em detalhes o porquê que está sendo feito cada cálculo, porque nem eu mesmo sei. Eu teria que ler aí alguns livros de criptografia e não é o meu foco aqui. O que eu vou fazer para você é mostrar o passo a passo e mostrar como que funciona. Tá? Vamos lá. O nosso primeiro passo para gerar o par de chaves seria então multiplicar os dois números primos aleatórios, e quanto maior forem esses números, mais seguro é o seu sistema. E esse número vai ser chamado aqui de n. O segundo passo é calcular um tal de totient, tá? Que é um número aí e tal, não vou entrar em detalhes da história, eu posso deixar aí na descrição do vídeo um pouco mais se você quiser explicar, mas basicamente você vai multiplicar, você vai pegar o primeiro número que você escolheu lá, um dos números primos, e vai diminuir um, vai pegar o segundo número e vai diminuir de um, e vai multiplicar os dois, tá? É basicamente isso, e você vai chegar nesse resultado. Se você está olhando para aquele símbolo bizarro ali antes do parênteses n e está falando assim, meu Deus, isso é grego para mim, parabéns, é grego mesmo, tá? Porque aquele número ali é um número φ, que ele é uma letra do alfabeto grego. Então você não está totalmente errado, é grego mesmo, tá? Mas você não precisa se preocupar com esses caracteres estranhos, porque você pode chamar de João se você quiser, tá? É qualquer nome, tá? Ele é Φ porque o cara lá que criou esse número deu o nome Φ e pronto. Se você quiser chamar de João, chama de João e pronto, tá? Com certeza o Euler não vai ficar muito feliz com você, mas enfim, ele já não está mais aí para reclamar. Terceiro passo é você escolher um número primo que seja maior do que 1 e menor do que o valor que você obteve lá no passo 2, tá? Com aquele número φ lá. E ele também precisa ser um número primo daquele número que você também descobriu no passo número 2, que é o tal do totient. E o passo 4, você vai ter que calcular o inverso multiplicativo modular do valor do passo 3 em mod φ de n. Calma, você não vai precisar calcular nada, eu vou te dar um site que vai calcular isso para você. Tá? Ele vai utilizar aí extensão euclidiana, blá blá blá, é um monte de coisa de matemática que eu não sei, mas eu sei quem sabe. Então eu fui lá no site e eu vou utilizar o site para calcular, então você vai ver que você não precisa saber isso aqui. Se você quiser se aprofundar, eu encorajo você que se você gosta de matemática que você vá a fundo, mas eu não vou fazer os cálculos, eu vou pedir para um site fazer pra gente. Lembre-se, a gente está fazendo uma receita de bolo, eu não vou estudar qual que é a composição química do ovo, eu simplesmente vou jogar o ovo na receita, tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Passo 1, então, vamos multiplicar os nossos dois números primos aleatórios, tá? Que eu peguei aqui, que no caso vai ser 7 e 11, são os dois números que eu resolvi pegar. 11 também é um número primo, caso você não saiba. E a gente vai chamar o produto desses números de n. Produto é multiplicação, tá? É o resultado da multiplicação, chama-se de produto. Então você vai pegar e vai multiplicar P vezes Q, que ali no caso é 7 vezes 11, e você vai chegar no número 77. Não foi muito difícil, né? Já chegamos aqui no nosso valor. Lembre-se, eu estou fazendo um cálculo com números pequenos para fins didáticos. Você não vai me pegar e gerar uma chave pública e privada utilizando esses números aqui que eu vou na tua casa, tá? Eu vou tirar satisfação pessoalmente. Então não faça isso aqui. Isso aqui é só para fins didáticos. Bom, beleza. Você vai chegar com o número 77. Temos o nosso primeiro passo resolvido. Legal, 25% aqui da receita tá feita. Vamos passar para frente. Tem que calcular o tal do totient, tá? Que é aquele João, tá? O número João, não precisa chamar difícil se não quiser. Aí você vai pegar e vai calcular lá. Vai pegar o primeiro número e diminuir de 1, vai pegar o segundo número e vai diminuir de 1, que vai ser, no final das contas, 6 vezes 10. Então, no final das contas, isso aqui vai ser 60. Pronto, teu número φ é 60. Acabou. 50% da nossa receita já está pronta. Vamos passar para o terceiro. Passo 3, a gente tem que escolher um número primo que seja maior que 1 e menor do que o valor do passo 2 e precisa também ser primo do totient. Então a gente vai tentar atender todos esses critérios. Maior que 1, menor que o valor que a gente obteve lá no passo 2, que é o 60, né? E precisa ser primo do totient. Eu peguei aqui um número 17. Poderia ser qualquer outro que atendesse esses critérios, mas eu peguei 17 e ponto final. Vamos passar para frente. 4.
calcular o multiplicativo inverso modular do valor do passo 3 em mod feed n. Meu Deus, né? Você não vai fazer nada disso. Você vai entrar lá nesse site que eu estou colocando para você e ele vai fazer esse cálculo para você. O que você vai fazer? Você vai entrar no site, ele vai ter essa calculadorinha, você vai ter que botar dois valores simplesmente. O 17, que foi o passo que você obteve lá no passo anterior, no passo 3, e você vai pegar 60, que é o tal do Tolchent lá, o número φ, ou João, sei lá como você chamou. Legal, esse vai ser o valor que você vai botar ali. Você vai dar um calcular e vai chegar no valor de 53. Pronto, o teu passo 4 está feito e a gente já tem todos os ingredientes para a nossa receita. Vamos fazer então um apanhado do que a gente fez até agora. Escolheu dois números, 7 e 11, que é o nosso P e o Q. A gente fez o produto desses dois números, 7 vezes 11 igual a 77. Então esse aqui é o nosso número N. A gente tirou o φ de n, que é o 60, aquele número que chama de Tolchent. A gente pegou aí um número que fosse entre 1, que fosse maior do que 1, menor do que o valor do passo 2, e que fosse primo de φ e tal. Bom, tá aí, 17. E a gente também pegou e fez aquele multiplicativo modular inverso, não lembro como é que é o nome, que o site fez o cálculo pra gente e deu o número de 53, tá? Que a gente chama de D. Pronto, já temos nossa chave privada e nossa chave pública. Tá? Talvez você não tenha percebido, mas é porque você não sabe qual que é a forma. É basicamente você fazer o seguinte, a chave pública é N e E, é um par de números, então é 77 e 17, e a chave privada é N e D, é um par também, um par de números, 77 e 53. Muito simples, não tem nada de cálculos exóticos. Claro que se você tivesse que calcular lá o multiplicativo inverso modular, aí seria mais complicado, mas tem aí ferramentas que fazem isso pra gente e vão facilitar aqui os nossos estudos. Agora a gente conseguiu criar duas chaves que têm relação entre elas e que você consegue criptografar com uma e descriptografar com outra. Olha que maravilha! E como é que faz? São aquelas duas fórmulas. Basicamente, agora a gente já tem boa parte dos números, das letras que você viu lá e que você não sabia o que eram. Talvez tenha alguma coisa aqui que você ainda não sabe o que é, eu já vou explicar o que é. Mas para encriptar, vamos comigo ali. Você vai pegar a mensagem original que você quer encriptar, você vai elevar ao E, você vai fazer uma exponenciação, você vai elevar ao número E, que a gente também já descobriu lá nos passos anteriores, e você vai fazer um mod de N. O que é mod? Já chegamos lá. N é aquele número lá do passo anterior. Eu vou voltar aqui para você ver, procura aí que tem 77 ali, né? Então, esse é o N. O que é mod? Mod, ele é um operador. Ele é um operador como se fosse aí soma, multiplicação, divisão, só que em vez de estar escrito aí ou ter um sinal de mais, um sinal de menos, ele está escrito mod. O que o mod faz? Ele é muito parecido com divisão, porém, em vez de você dividir um número pelo outro, você vai efetivamente dividir um número pelo outro, mas o resultado não vai ser a divisão, o resultado vai ser o resto. Então, o resto da divisão da mensagem original elevada a E pelo número N vai ser exatamente a mensagem cifrada. A gente vai fazer o cálculo aqui, não se preocupe não que a gente já vai fazer e vai ficar bem simples de entender. E para desencriptar, o que você vai fazer? Você vai pegar a mensagem que está cifrada, que você cifrou utilizando a equação ali anterior, vai elevar ao número D, que foi descoberto anteriormente, e vai fazer mod de N, ou seja, pegar o resto da divisão dessa mensagem cifrada elevada a D por N e vai colocar ali na mensagem original. Essa equação vai permitir que a gente obtenha o valor original, a mensagem original. Vamos fazer um exemplo bem simples aqui então. Vamos supor que eu quero cifrar o número 12. Eu quero esconder que eu estou enviando aí o número 12 para alguém. E o que eu vou fazer? Eu vou elevar a 17, que é o nosso número E, que você talvez lembre-se que faz parte da nossa chave pública. Eu vou voltar lá para você ver. Nossa chave pública, 77 e 17, não era isso? É um par. Beleza, agora você vai aplicar esse par nessa função. Você vai pegar, nessa função não, desculpa, nessa equação. Você vai colocar ali 12 elevado ao número E, 17, e vai pegar o resto da divisão desse número por 77 e vai chegar no número 45. 45 é a minha mensagem cifrada. Tá? Se eu agora utilizar esse valor 45 cifrado em algum outro lugar e utilizar a chave privada para desencriptar, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou elevar 45 a 53, que é uma parte da nossa chave privada, né? E vou pegar o resto da divisão por 77. Você vai dividir esse número por 77 e o resto da divisão vai ser o nosso valor original. 12 é o homoto. Agora vai passar aqui na frente?
Na hora que eu tô chegando no ápice da apresentação, sacanagem. Tá, legal. Agora temos o nosso valor original. 12. Bom, eu acho que se você não tá batendo palma para aquelas duas equações lá no começo, tá na hora, né? Ó, bate umas palmas aí, é isso aí, cara. Essa é o modelo, essa é a equação que faz com que seja possível existir criptografia assimétrica. Olha que beleza. É como funciona no RSA. Não vou generalizar, mas é como funciona no RSA dessa forma. Maravilha, né? Então daí você pensa assim, tá, beleza, mas só serve para número isso aí? Bom, só serve para número, mas talvez você já saiba, no computador só existem números. Dentro do computador, tudo é número. Até as letras, sim, até qualquer caractere é um número. Só que dentro do computador é um número, porém a gente tem uma tabela de referência que converte cada número para um determinado caractere a ser exibido na tela. Então sim, você vai estar encriptando números, porém esses números no final das contas eles são caracteres, um caractere qualquer. Você pode pegar um texto e ele vai ser uma sequência de números, tá? É exatamente assim que funciona dentro do computador. Então, por exemplo, a letra A maiúsculo dentro do computador é o número 65. Toda vez que o computador vê um número 65 lá dentro e ele sabe que aquilo dali supostamente é um texto, ele vai converter para você na tela como a letra A. É assim que funciona. Se você quiser mais explicações, tabela ASCII. Procure aí tabela ASCII. Se vocês tiverem interesse, um dia eu faço um vídeo específico sobre tabela ASCII, que não tem nada a ver com criptomoeda, mas é um conceito computacional muito importante. Vocês me deixam nos comentários se vocês querem que eu faça. Tá? Às vezes a gente pode expandir no canal para explicar outros conceitos computacionais também, se vocês tiverem interesse. E no final das contas, é isso aqui o resumo da obra. Essas são as equações que são utilizadas para encriptar e desencriptar, e lembre-se, tem que ser números grandes, tem que ser números bem maiores do que esses que eu estou utilizando aqui para você, para que seja seguro. Se você utilizar valores pequenos, a função trapdoor não vai ter efetividade nenhuma. Porém, se você utilizar números grandes, aí a coisa fica mais difícil de ser quebrada. Pronto, espero que agora você tenha entendido então como é que é possível você ter dois números diferentes, uma chave privada e uma chave pública, e conseguir encriptar dados protegendo a sua chave privada sem você precisar passá-la para ninguém, somente as pessoas tendo uma chave pública para comprovar que você foi aquele cara mesmo que mandou a informação. Que é efetivamente como funciona aí dentro da rede Bitcoin. Você, quando vai mandar uma transação, você assina as suas transações com a sua chave privada, e o pessoal lá do blockchain, os mineradores lá, os full nodes, eles conseguem validar que foi você mesmo que mandou, porque está encriptada aí tá assinada as transações com a sua chave privada, eles conseguem validar só tendo a sua chave pública, tá? É assim que funciona o bagulho. Beleza? Espero que vocês tenham gostado então. E se você ainda não bateu palma para esses três carinhas aqui que inventaram RSA, tá? Mesmo que ele não esteja sendo usado dentro do Bitcoin, cadê os senhores aqui? Esses senhores, pode bater palma para eles aí, pro Marcelo Camelo que está aqui no lado. E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um abraço.